Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarm Podcast, seu podcast de saúde, de gestão de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento, ao meu lado eu tenho ninguém menos que Cris Turi. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Ué, melhor agora pra gente começar mais um episódio incrível desse podcast. Incrível, que cada episódio tá ficando cada vez mais incrível. Quantos entendeu? incríveis? É claro. Os incríveis. Exatamente. E se você perdeu algum episódio, já segue a gente pra não perder mais nenhum. Lembrando que estão todos salvos, tanto no Spotify como no YouTube, os cortes no Instagram. Então estamos disponíveis em todas as redes sociais, @PodPharma Podcast. E pra você largar a mão de ser mula e não perder mais nenhum episódio, você se inscreve no canal e ativa o sininho. Que agressividade. Hoje eu tô um pouquinho mais agressivo, viu, gente? Mas tá, então já aproveita aí. O recado tá dado, o recado tá dado. Eu ainda não tô medicado ainda. Hoje é sobre ameaça, aperta o sininho aqui, ó, pra receber notificação, entendeu? E segue a gente. É porque hoje ele está já no clima do programa, né, Cris? Os hormônios dele, eu acho que não estão desregulados, tá? Completamente descompensados. Exatamente, minha testosterona tá batendo 10 mil, então eu tô nervoso com vocês. Ah, tá explicado. Pra vocês não perderem o podcast, tá? Vocês ativem o sininho, se inscrevem no canal aí, já manda pra todo mundo essa parte da sua família. Lembrando que novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas, tá? Você tá dormindo direitinho? Claro que não. Não tá, Claro que não dorme. Pega uma melatonina, que é aqui, ó, do nosso patrocinador. Tem injetável? Não. Melatonina é um medicamento natural que o nosso corpo produz, mas quando a gente não consegue dormir, pode ser utilizado. Então você vai tomar a gotinha de melatonina, lembrando que você já tem que tomar e ficar no escuro. Se você toma melatonina e continua na luz, a luz bloqueia a ação dela. A gente vai mandar entregar. Não vai mandar entregar, não. Você vai pedir lá direto na 24 horas, né? Não, mas eu quero que vocês mandem pra mim de caixa fechada, sabe? Lacrado. Lacrado, exatamente. Metalab, por favor, Patrocina envia uma melatonina pro Lucas, por favor. Exatamente. Ajuda nós aí com melatonina. E se você de casa também está com dificuldade pra dormir, gente, só passar em qualquer drogaria Santa Maria. Lembrando que ao lado do fórum é 24 horas. E se for antes das 10 horas, a gente entrega. Todas as outras estão funcionando e entrega no conforto da sua casa. Exatamente. Lembrando que o final do ano tá chegando e depois vem a volta às aulas, Farmácia do Pinheirinho, que tem toda a parte de papelaria com descontos incríveis e dividindo papelaria em até 10 vezes. Tem sem caderno Já do que é pra Batman. dar spoiler, eu já vou falar. Gente, final de ano, Drogaria Santa Maria Manipulação está com cada projeto pra vocês. Cada kit maravilhoso pra você presentear uma pessoa amada. Kit para mulheres, pra homens, body splash pro cabelo. Frango e vinho, sacanagem. Essa eu não contei nem pra chefe ainda, mas a gente já tá bolando tanta tudo, coisa gente. cheirosa. Muita coisa legal, então só manda mensagem pra eles que a gente vai fazer de acordo com o seu gosto pra ficar a cara da sua pessoa amada, né? Exatamente. É isso aí. Falando em cara da pessoa amada, já passa lá na Personalize, já encomenda também um presentinho, né? Já que você vai dar todo o body splash da linha da Santa Maria, você já pede ali uma canequinha, uma garrafa com a cara do seu amor, ou com a sua cara pra você presentear ela. Que é o que eu vou fazer com a Carol? Ela vai ganhar uma caneca com a minha cara, entendeu? Porque assim, já que eu sou o grande amor da vida dela, ela tem que lembrar de mim constantemente. Tem que deixar na mesa, né? Pra espantar a mosca. Exatamente. Não use as raquetinhas de mosquito, use a canequinha. Exatamente. Exatamente. A tua sorte com homicídio é crime. Graças a Deus. Por isso que eu não fui presente, ainda tô aqui. Eu sei. E também agradecer o pessoal da Mauri Contabilidade, tá? Tá chegando o final de ano, o dia de você colocar a casa em ordem e também iniciar os novos projetos do ano que vem. Sim. Então já passa ali na Mauri Contabilidade, já faz tudo, todo problema fiscal, tributário, contábil que você tiver na sua empresa, você passa lá, tá? Que eles consertam isso tudo pra você. Ô, Cris, vamos lá tratar dos hormônios do Lucas? Vamos, por com favor. certeza. Gente, hoje o nosso convidado é um endocrinologista que foi responsável pela elaboração do protocolo de aferição de glicemia contínuo. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Obrigada, À seja disposição. muito bem-vindo. Obrigado, TT. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, viu? Doutor, e como é que você Obrigado. chegou na medicina e na endocrinologia? Nossa, cara, minha chegada à medicina foi muito interessante. Eu sempre gostei de medicina a vida inteira. Mas eu morei em Uberlândia durante 18 anos com os meus pais, né? Meu pai trabalhava em Uberlândia. E nós, a família inteira, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho da família. E eu passei em biologia, a primeira vez. Fui fazer biologia na UNIT, em Uberlândia. Mas eu era muito novo.
Tava com 18 anos. Então, eu queria passar na faculdade para saber como é que era a faculdade. Sair de casa. Sair de casa. Mas eu não consegui sair, porque a faculdade era em Uberlândia, entendeu? Então, eu não saí de casa. E numa conversa com meu pai virou para mim e falou assim, ô Rafa, é o seguinte, tô vendo que você tá fazendo faculdade, mas você tá fazendo faculdade pra quê? Não é isso que você quer? Eu falei assim, pai, tudo bem. E aí? Ele falou assim, ô Rafa, é o seguinte, vamos parar com essa faculdade, vamos começar a estudar, fazer um cursinho legal, poder fazer o que você quer. Eu falei, tá bom, pai, vamos lá. Comecei a fazer meu cursinho. Nesse intermeio, meu pai foi para Belo Horizonte com a minha mãe, e eu fui junto. Eu era dependente deles, eu tinha que seguir meus pais e fui embora. Comecei a fazer cursinho em Belo Horizonte de manhã e à noite, no Pitágoras. Então eu estudava de manhã no cursinho, à tarde eu ia para o anfiteatro do Pitágoras, estudava por conta, comia alguma coisa e à noite voltava para o cursinho. E passei na medicina, no que eu queria. Eu passei na Universidade César Gran Rio, no Rio de Janeiro, mas minha mãe falou assim, pro Rio você não vai. Eu doido pra morar no Rio, já com tudo esquematizado. Um amigo meu já morava lá, que era brother meu de Belo Horizonte. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, eu com 20 anos, assim, é agora. A Lapa ia ficar pequena. Rio de Janeiro, vambora morar no Rio, né? Minha mãe falou assim, não, pro Rio você não vai não. E nessa conversa de no Rio você não vai, eu recebi o chamado daqui da faculdade. Desculpa. E aqui a faculdade, ela te mandava um CD, não é Sedex não, é o... Disquete. Não, Uma carta? como é que é o nome daquele negócio? Gente, aquele... VHS? Não, só. Mandava, não era carta não, era aquele negócio aí no correio e falava assim, eu quero mandar pra fulano, né? Então você Telegrama? fala telegrama, velho. Meu Deus. Telegrama. Mandou um telegrama. Eu tô precisando tomar um Cogniflex, velho. Eu tô ruim da minha A gente mão. já vai te providenciar. mandar Por Já favor. vamos. Recebi um telegrama. Parabéns, você foi aprovado no curso de medicina, Alfenas, e eu tinha que estar aqui no outro dia Meu para fazer a Deus. matrícula. A minha mãe e meu pai riram até no Candoreiro. Eu entrei no Gardênia com a minha mãe, vim para cá, fiz a matrícula, cheguei aqui. Formei aqui na Unifenas, tá? Comecei a fazer medicina de família e comunidade, pós-graduação, que foi minha primeira pós-graduação. Formei em medicina de família e comunidade e a minha professora, que era gestora do curso, doutora Adriana Cabé, me chamou para trabalhar na Unifenas. Eu fui dar aula na Unifenas de medicina de família. Lá eu fiquei um tempo, depois eu saí para fazer endócrino, que era o que eu queria fazer, mas o acadêmico de medicina, gente, é uma coisa assim que tem que ser estudada. Porque você quer sair da faculdade, você quer ganhar dinheiro. A verdade é essa. Todo mundo, né? Todo mundo. Eu acho É que um todo curso mundo que caro é um também, curso caro, né? mas não é porque é a medicina. Eu acho que todo mundo que Ninguém forma, romantiza, né? Não. A verdade é... se você quer trabalhar e você quer ganhar dinheiro, você quer andar com suas pernas, você não quer pedir pro seu pai dinheiro mais no final do mês. Você quer comprar um carro, você quer mudar de casa, você quer morar sozinho. Você quer ser dono da sua vida. Sim. E eu fui trabalhar. Eu fui pra Serrania, aqui do lado. Adoro lá, gente. Sou apaixonado com essa cidade. É uma cidade que me deixa... Tranquila, né? E foi a cidade que eu comecei minha vida. Eu comecei a trabalhar em Serrania, no PSF de Serrania, tá? E lá eu fiquei durante 5 anos. E depois eu fui para Unifenas, porque foi o tempo que eu fiz a pós-graduação e depois eu saí. E trabalhei, saí, fui para Belo Horizonte fazer endocrinologia. Fiz a pós-graduação em endocrinologia e comecei a trabalhar com endocrinologia. Sabe? Eu sou apaixonado. Endocrinologia é uma coisa que me deixa assim muito satisfeito em fazer, porque eu vou ser bem sincero pra você, gente. Eu não fiz medicina para ganhar dinheiro. Eu sou isso aqui que eu sou, e eu sou brincalhão, eu sou gente boa, eu sou tranquilo. Eu sou apaixonado com o que eu faço com a medicina, e eu poder ajudar pessoas é muito bom. Sabe? Eu trabalho com gente diabética carente, que não tem renda para poder comprar um aparelho de glicemia, que foi esse projeto que, através da emenda da vereadora Kátia Goiatá, nós conseguimos implantar em Alfenas, com a ajuda do prefeito, do Fábio, do Túlio, que era o secretário de saúde na época. Eu consigo trabalhar na bariátrica, que a gente faz pelo município também. Então, assim, é uma coisa que me deixa muito gratificante, que me deixa muito sossegado, sabe? Poder ver a evolução das pessoas. É lógico que você tem as partes ruins da medicina,
doenças que você acaba envolvendo com o paciente. Todo mundo fala, mas você não pode envolver com o paciente. Mas como é que você não envolve? Se o paciente está indo te procurar para poder buscar ajuda... É uma vida, né? Como que você não vai envolver? É uma vida que está lá. E essa vida tem família atrás, tem pai, tem mãe, tem marido, tem casa. Você tem que ajudar. E muitas das vezes você já conhece todo mundo, porque serrania é ali. Exato. É desse tamanho, todo Exato. mundo conhece todo mundo. E hoje eu consigo trabalhar com serrania, eu consigo trabalhar com Alfenas, eu trabalho no Cislagos, então atendo muitas cidades. Isso é muito interessante, sabe? Muito legal. E minha vida tá aí até hoje. A medicina é uma coisa que me cativou e eu às vezes eu fico até emocionado de falar, mas eu sou uma manteiga derretida. Sabe? E eu choro, eu dou risada. Meus pacientes sabem disso. Às vezes eu vou dar um diagnóstico pro paciente, meu já tá marejando, o paciente fala assim, ai doutor, não é bom, né? Eu falo assim, infelizmente não. Sabe? Mas eu fiz medicina para isso. Foi assim que eu cheguei na medicina e, se Deus quiser, ainda vou perdurar por muito tempo. Não, Mas com certeza o senhor é muito querido. A gente recebeu o inbox. Sim. É o meu médico, hoje vai ser o meu médico. Ai, que bom. O pessoal feliz, animado de você estar aqui. Então, acho que esse seu projeto tá dando certo. Tá. Esse projeto do Libre é um projeto muito interessante. Sabe? A gente beneficia muitas famílias carentes que não teriam condição de ter esse dispositivo em momento algum da vida. Ou se tivessem condições, iriam abrir mão de alguma outra coisa para beneficiar a saúde da mãe, do pai ou do filho, né? Sim. E é uma coisa muito gratificante. É difícil, a gente tem uma equipe muito bem estruturada, a equipe de farmácia do CDM, tá? Que nos ajuda. A farmacêutica do CDM, a Simone, é uma pessoa assim, ímpar, sabe? Ela é muito aguerrida e ela é muito... ela que cobra, sabe? Eu não sou muito terrorista com meus pacientes, porque eu não acho que isso é certo. Sim. Se você não tomar, vai ser isso. Não. Você vai explicar para ele. E você tem que deixar ele decidir, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. É igual na bariátrica. Receba um paciente, o paciente quer fazer a bariátrica, ele tem índice de massa corpórea para fazer a bariátrica. Você vira para ele e fala assim, tudo bem, você vai fazer os exames e vai voltar. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, o tempo não é meu. O tempo é seu. O dia que você se sentir confortável para realizar o procedimento cirúrgico bariátrico, você vai me procurar. Se esse dia for daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, 6 anos, fique à vontade. Eu tenho pacientes que operaram depois de 5 anos de conversa. Nossa. Sabe? E falaram assim para mim, se eu tivesse operado antes, seria bem melhor. Eu falei assim, não seria melhor, porque não estava no seu tempo. Então o tempo é deles. Eu não vou forçar ninguém a tomar insulina, apesar de que ela precisa da insulina, tá? Mas eu não vou falar, se você não tomar insulina, você vai morrer. Não. Eu vou explicar o benefício, o malefício, e cabe a ele entender o que é melhor e o que é pior para ele. Sabe? Então, é um programa excelente. A gente consegue doar 2 dispositivos ao mês para as crianças, que a maioria são crianças, né? E o resultado é muito legal. Você vê que a adesão ao tratamento, ela aumenta. Porque, primeiro que é extremamente tecnológico. Você já tem o Libre 2 hoje, que saiu agora, há 2 meses atrás, se não me engano. Ele já te envia glicemias de minuto em minuto, via Bluetooth pelo telefone, sem necessidade de aferição. O Libre 1, você ainda tem que pegar o aplicativo pelo Android ou pelo iPhone e ler, fazer a leitura, ou pelo telefone ou pelo dispositivo que vocês recebem, que os nossos pacientes aqui de Alfenas recebem. Mas o Libre 2, a partir do momento que você faz a implantação dele, do dispositivo, que é do tamanho da moeda de R$1, tá? Ele já começa a ler automaticamente, de minuto em minuto, sua glicemia. E ele te dá um aviso sonoro de aumento ou de diminuição da glicemia, de hiper ou de hipo. Fora as outras funções que ele tem. Então, assim, você evita o paciente ficar picando o dedo 10, 12 vezes ao dia. Sim. Sabe? E evita de acontecer um acidente, evita né? de Porque acontecer uma um hipo acidente, sem... exato. Pacientes que têm hipo, às vezes desmaia na rua, não sabe o que está acontecendo. Sabe? Perde sentido. Foi um... Eu falo que para a saúde de Alfenas, o programa Libre foi um programa, assim, extremamente vantajoso. Com certeza. Sabe? Ele ainda vai beneficiar muita gente. Está beneficiando e ainda vai beneficiar muita gente. Sim. Sabe? E a importância do aparelho, porque
Eu acho que principalmente não só para as pessoas de mais idade, mas para as crianças também, Sim. que não têm uma noção, né? Porque quando é adulto, eu acho que é mais fácil de você ter uma noção. Ah, eu tô passando mal, é a minha glicemia. Criança, não, ela não tem essa noção. Então, você tem que fazer essa educação, né? A colocação do Libre em crianças ela é até mais vantajosa para os pais do que para a criança, né? Porque muitas vezes quem faz o segmento da glicemia da criança são os pais. Sim. Você explica para os pais como que eles administram a insulina, como eles vão alimentar a criança. Mas com o Libre melhorou muito. Não tem que ficar picando o dedinho. Você não tem que da ficar criança fazendo toda aquela hora, glicemia que é de terrível, ponta de né? dedo, aquilo lá, gente, para uma criança é muito traumático. Você já imaginou uma criança de 5 anos, você toda hora tem que ficar picando o dedinho dela? Sim. E, doutor, você acha que aumentou os casos de diabetes em crianças? Os casos de diabetes, inclusive hoje, dia 14, é o Dia Mundial do Diabetes, né? A gente hoje tem essa data já fixada. Para você ter uma ideia, nós temos 6,3% da população brasileira diabética. Desses 6,3% de diabéticos, tipo 1 e tipo 2, 76% desses pacientes estão fora da meta. É muita gente, sabe? Muita gente. E não são todos os pacientes que têm a condição de ter uma equipe multidisciplinar tratando. Médico, nutricionista, psicólogo, sabe? Apoio familiar. Tem muita gente que é diabética e a família não está nem aí, a família não liga. Crianças, adultos, tá? Geralmente crianças são diabéticos tipo 1. E os diabéticos tipo 1 são entre 2% e 3%, tá? Mundialmente falando. Sim. Então, assim, é uma parcela muito pequena. Mas essa pequena parcela, digamos que até você descobrir, por exemplo, uma criança, quando descobre a diabética, ela vai descobrir num episódio de cetoacidose. A família não sabe que ela é diabética. Ou às vezes a mãe e o pai percebem que a criança está urinando demais, a criança está perdendo peso, não está rendendo na escola. Aí até que você tem um episódio de cetoacidose, a criança vai para UTI. Sai da UTI, ela tem que procurar um endocrinologista. Tá? E a gente tem um braço na endocrinologia chamado endocrinologia pediátrica que trata só crianças e adolescentes até a idade pré-adolescência. Única e exclusivamente para isso. Então, essas crianças que têm o diabetes tipo 1 são crianças que têm condição de ser assistidas, são crianças que recebem insumos pelo governo federal. Você tem insulina glargina, você tem insulina análoga de ação rápida, Asparte. Você tem doação em algumas cidades do dispositivo Libre, tá? Ou, se não, do próprio aparelho de glicemia de ponta de dedo, glicemia capilar. Mas é um caso que se tem que ser levado a sério, sim. Você tem que ter uma visão um pouco maior para esse tipo de patologia. O diabetes mata. O diabetes... E ela é silenciosa, né? Exatamente. Sim. Ela é silenciosa, totalmente silenciosa. Essa educação em saúde ela é muito importante para o paciente saber o que está vindo da doença, o que está vindo do medicamento, para ele saber agir e como reagir a isso também, né? Eu já acompanhei paciente que se negava a utilizar a insulina porque o vizinho tomou insulina e amputou a perna. Eu falei, meu querido... A causa da amputação da perna foi a insulina. Falei, mas é justamente ao contrário. Mas ele tinha aquela crença dentro dele que pra gente minimizar isso foi muito difícil. Ele achava que a culpa era da insulina, que a insulina que era a parte causou ruim. A amputação, que a insulina que causou a perda da visão. As neuropatias. As nefropatias, e é muito diferente. Que você tem estudo porque você não tratou. Sim. Ou porque você não tinha ciência, ou porque você não foi tratado de maneira correta, ou porque você negou o tempo inteiro o tratamento. Já que as pessoas não têm consciência disso, você poderia elencar quais são os principais fatores que pode acontecer com um paciente diabético que não faz o tratamento corretamente? Quais os principais malefícios? Nossa, eu vou te apontar os 3 principais. Certo. Primeiro, a retinopatia diabética. O paciente chega a perder a visão totalmente por causa da diabetes. Tá? Você começa a ter o que a gente chama de lesões algodonosas no fundo do olho, e essas lesões são irreversíveis. Isso causa retinopatia diabética. Por isso que o paciente diabético ele tem que ter um acompanhamento oftalmológico anual para fazer o fundo de olho. Tá? Segundo, a retinopatia, a nefropatia diabética, que é a doença renal do diabético. Você vê muitos pacientes que, por inconstância de tratamento ou negação de tratamento, parando a máquina de hemodiálise, dialisando.
Porque o rim para. A concentração é tão grande que não consegue filtrar e ele para. Você faz a nefropatia. Tá? E em terceiro, as amputações. Você tem pacientes que desenvolvem, por exemplo, o pé diabético. O paciente começa a perder a sensibilidade plantar. Aí ele vai sair, por exemplo, para passear com o netinho, ou dentro de casa mesmo, ele pisa num prego, ele não sente o prego. Nossa. Ele diminui a sensibilidade do pé por causa da neuropatia diabética, que causa essa parestesia. Tá? E ele perde o pé, porque ele começa a ter uma infecção. Essa infecção não é notada, porque ele não sente dor. Quando você vê a infecção acende, o paciente faz uma osteomielite e ele perde o pé, às vezes ele perde a perna, ou às vezes ele vai a óbito, o sepse. Então são causas, essas três principais são as três que a gente mais acompanha. E a gente tem que ver também a aceitação da doença diabética. Tá? Isso é muito difícil. Você falar para um paciente, você é diabético. É um estigma, né? Exato, é um estigma. O paciente fala assim, meu Deus, eu vou tomar insulina. Porque automaticamente você liga o diabetes à insulina. Sim. Tem muita coisa antes da insulina. Exato. Né? Você tem muita medicação antes da insulina, sabe? A insulina, sim, usa quem é diabético tipo 1, porque o pâncreas não trabalha. O pâncreas não produz insulina. Agora, o diabético tipo 2, ele tem uma produção que seja pequena. Então a gente consegue tratar com medicação oral única, depois medicação oral combinada, até dose máxima, para depois você chegar na insulina. Mas muitas das vezes o paciente associa que ele ficou diabético ou que ele é diabético e não teve diagnóstico à insulina. Meu Deus, eu vou tomar insulina, e agora? Minha vida acabou. Minha vida acabou. Sim. A neuropatia diabética também tem um alto índice? A neuropatia diabética, sim. Não muito, mas a gente tem muito paciente que a gente encontra já com neuropatia diabética instalada. Principalmente os pacientes que têm esse pé diabético. Às vezes, você vai ao endócrino, o endócrino fala assim, eu vou olhar o pé do paciente. O paciente acha estranho. Tá? Mas a maioria dos pacientes que te procuram e são diabéticos, se você não os conhece, é primordial a primeira consulta você fazer o exame físico do pé. Tá? Porque o pé diabético é igual a gente conversou há pouco. O pé diabético ele leva o paciente a óbito quando ele não é tratado. Sim. A neuropatia seria um excesso da polarização dos nervos, então vai aumentar a dor? Não. Ele perde a sensibilidade à dor. E qual que gera aumento de dor quando está com a glicemia muito alta? Você não tem aumento de dor, você tem a cetoacidose diabética. Quando você tem um índice glicêmico muito alto, você não consegue fazer absorção e você entra praticamente em coma hiperosmolar. O paciente precisa de CTI justamente para fazer volume e diminuir esse índice glicêmico. Eu devo estar errando o termo, porque teve um paciente que eu acompanhei quando fazia consultório farmacêutico na CDM, que ele tinha um excesso de dor, e aí eu não lembro agora qual que é o termo, eu achei que era neuropatia, que tinha o excesso de glicemia fazia com que ele sentia mais dor. Eu não lembro agora o que é, o artigo que era o certo. Não. Eu posso até olhar para você e depois eu te respondo. Mas geralmente o paciente que tem um índice glicêmico elevado, tá? Ele está com uma diabetes compensada. E essa diabetes compensada pode causar diminuição de sensibilidade à dor. No caso do pé diabético, tá? No caso da neuropatia diabética. E essa diminuição fica só no pé ou tipo vai pro resto do corpo? Não. Ela alicia-se no pé. Tá? O paciente tem menor sensibilidade tátil, tá? No pé. Mas ele pode sim, após essa sensibilidade não tratada, tá? Com medicamentos ou então com dieta associada, medicamentos hipoglicemiantes orais ou injetáveis, no caso de análogo, ou no caso da insulina. Se não tratado, piora do quadro clínico, sim. Sim. Tá? Ô, doutor, e para o paciente diabético, quais são o que ele deveria fazer além do medicamento para melhorar esse quadro? O paciente diabético, igual a gente estava conversando, ele precisa sim da medicação, tá? Seja ela oral, seja ela injetável subcutânea, seja a insulina, mas ele precisa também de dieta, tá? Exercício físico e adesão. A gente fala que é o tripé. O paciente tem que estar tratado com dieta e exercício físico. Não adianta ele fazer só exercício físico, não adianta ele fazer só dieta, não adianta ele tomar só medicação. Ele precisa fazer os três, porque é como se fosse um elo de corrente. Os três são interligados, tá? O exercício físico vai aumentar uma série de produção de hormônios que ajudam ele.
vai gerar bem-estar ao paciente. A dieta vai diminuir peso, e quanto menor o peso, maior a absorção medicamentosa, maior a absorção da insulina. E o inverso também acontece, quanto maior o peso, menor a absorção da insulina, desculpe. Então o paciente precisa ter dieta, atividade física e medicamento. Sem esses três ele não... Doutor, e os pacientes assim que fazem o uso da medicação e da insulina e não tem uma dieta, vamos dizer assim, balanceada, regrada ou não segue corretamente? O que pode acontecer? Esses pacientes eles vão ter alguma descompensação diabética, né? Você vai aferir glicohemoglobina nesse paciente, ela vai estar alta. Aí você chega ao consultório e pergunta para eles, e como é que tá a dieta? Eu faço. Como um bolinho, mas a senhora faz, ou o senhor faz dieta como? Não, eu não bebo Coca-Cola, eu não como fritura, mas ele está esquecendo que ele come arroz, ele come pão, ele come macarrão. Então, assim, principalmente nos pacientes mais, digamos assim, pacientes idosos, você tem que ter uma didática muito tranquila, você tem que conversar com eles, mas o macarrão, o arroz, o pão, quando chega até o organismo, degrada, forma açúcar, então vamos trocar, vamos começar um integral. O senhor faz caminhada? Não, não faço caminhada. Mas por que o senhor não faz caminhada? Porque tem que ter um esteiro em casa. Não tem que ter esteiro em casa. O senhor pode ir na rua, caminhar em local plano, sabe? E o remédio está tomando? Tô. Quando fala, tô, você fala assim, não tá. Tá um dia sim, 3 não. Tô. Não tá. Ou se tá fora do horário. Ou toma ou não toma. Ou sim ou não. É pergunta direta, é resposta direta. O senhor toma remédio? Toma. Aí você fala assim, beleza, tá tomando. Então alguma coisa está errada. Ou ele não está fazendo o exercício físico, ou ele não está aderindo à dieta. Mas assim, é muito difícil. E geralmente esses pacientes que não aderem à dieta, que não adequam à dieta, que não adequam ao exercício físico, ficam só na medicação, geralmente esses pacientes não têm sucesso. Fica à espera de um milagre. Exato. E é complicado. E fala que o medicamento é ruim. E fala que o medicamento é ruim e briga. E fala, mas eu tô tomando, esse remédio é caro. Mas o senhor não está fazendo dieta, o senhor não faz exercício físico, o remédio não vai fazer milagre. E quais os malefícios que ele vai ter lá na frente? Esses malefícios são os que a gente comentou atrás. Esse paciente pode desenvolver uma nefropatia diabética, virar um paciente nefropata, dependente ou não de diálise. Esse paciente pode perder a visão, esse paciente pode sofrer amputações, tá? A nível... É o mesmo caso dele não tomar medicamento. Exato. É a mesma coisa. Não, o medicamento ajuda, tá? Mas ele não vai ser 100% eficaz. E se você está dando medicamento para o paciente, você quer que o paciente fique 100%. Você não quer que ele fique 90%, nem 30%, nem 50%. Sim. Tá? Você pretende ajudá-lo, você quer que ele fique bom. E o bom é 100%. O bom não é 90%, não é 80%. Sim. Eu acho que o desespero maior quando a gente acompanha um paciente que recebeu um diagnóstico de diabetes meu Deus, eu nunca mais vou poder comer um pão, eu nunca mais vou poder comer isso. E acho que o nunca mais ou não pode também não é a resposta, né? Não. Aqui o senhor não é nutricionista, mas eu acho que tudo bem pesado, bem regradinho. Eu costumo falar, tô com muita vontade de comer meu medo de ficar diabético é não poder comer pão. Não, mas a questão você não pode comer um pacote de pão. Não, mas eu sei, mas tipo assim, cara, de comer você come um pãozinho, tira um igual miolinho. Fruta. Você não vai comer uma dúzia você não vai chupar uma dúzia de laranja. A minha mãe senta embaixo de um pé de manga, ela come 20. Você tá desafiando? Não, eu sei. Mas assim... confia no seu potencial. Você não vai falar pro paciente, você vai parar de comer pão. Não, ele pode comer o pão dele, ele pode comer um pão integral, ele faz substituições. Comer macarrão. Isso. A colega nutricionista nos ajuda demais nessa parte. Sim. E a gente precisa dela. Não adianta falar assim, eu vou tocar o paciente diabético sozinho. Às vezes você consegue, às vezes você entra pelo cano. Porque ele não vai assumir um risco desnecessário. Exato, ele não vai entender que ele não pode, igual você tá falando, ele não pode comer pão. Meu Deus, como é que eu vou ficar sem pão? Sabe? Tudo é questão de equilíbrio. Festa de aniversário pra ele vira um martírio. Exato, vira martírio. Não pode comer chocolate. Principalmente os diabetes tipo 1, né? Não pode comer salgadinho, entendeu? É difícil demais, gente, mas existem artifícios. Por exemplo, você faz substituição. Você ensina o paciente a fazer substituição. A nutricionista te ajuda fazendo essa educação também com o paciente. Então, assim,
a vida não acaba. Eu falo muito para meus pacientes, você é diabético. Minha vida, não, sua vida vai continuar bem ou boa do mesmo jeito. É lógico que você vai ter que ter restrições, porque senão você vai piorar o seu quadro. Mas se você vai ter uma vida normal, sabe? Você vai poder viver socialmente, você vai poder ir a uma festa, tomar um suco, tomar um refrigerante. Tem refrigerante zero. Tomar sabe? cervejinha. Uma cerveja. É lógico, você não vai chutar o balde. Você não vai Enxugar comer uma melancia, não vai tomar uma caixa de cerveja, mas... Dá pra viver. Dá sim, nossa mãe. Sim. E doutor, hoje a gente está tendo uma procura de endocrinologista para o emagrecimento. Sim. Quais são os tratamentos lá que o senhor faz no seu consultório? O senhor chega a trabalhar nessa área de emagrecimento também? Ó, o emagrecimento hoje, ele chega a ser quase, digamos, 70% a 80% do movimento de um consultório. Porque é aquilo que a gente está conversando aqui antes nos bastidores. Existem pessoas que são felizes e assumem o corpo que tem e a expressão é que se lasque o povo. Eu sou feliz assim e eu quero ser assim. E existem pacientes que te procuram insatisfeitos com o corpo ou que nessa procura por perda de peso descobrem que são diabéticos, tá? Ou descobrem que o colesterol está alto, o triglicérido está alto, deficiência de vitamina. Deficiência de vitamina D, B12, e nunca fizeram um exame, sabe? Existem vários tratamentos para perda de peso hoje, vários. Os off-labels e os on-labels, tá? Vamos começar, lógico, o paciente chega ao seu consultório, dependendo do índice de massa corpórea dele, nessa parte, eu já sou bem realista e bem agressivo com o meu paciente. Porque se o paciente chega ao meu consultório e ele tem um índice de massa corpórea que ele já tem condição de fazer uma cirurgia bariátrica, eu já vou direto no ponto. Falo assim, por que você não faz uma cirurgia bariátrica? Tá? Você vai diminuir gastos, você vai mudar o seu estilo de vida e você vai adquirir saúde. Aí o paciente já começa a mudar o pensamento dele. Muitos seguem, muitos não seguem. Não, doutor, eu quero usar remédio. Ótimo, vai usar remédio. Hoje no mercado a gente tem sibutramina, tá? Que é um medicamento usado de muito tempo atrás, mas que a gente ainda usa, apesar de ter sido quase retirada do mercado há uns 5 anos atrás, né? Mas ainda se usa sibutramina demais. Sibutramina é uma medicação que vai inibir o sistema nervoso central do paciente, ele vai agir no centro regulador da fome, ele vai ficar sem fome. Ele vai quebrar a gordura e transformar em energia, ponto. Vai perder peso, mas depois ele vai ganhar tudo de novo. A verdade é essa. É o efeito sanfona. É o efeito sanfona, tá? Saindo da sibutramina, a gente tem combinações de drogas. Além de ser um medicamento bem complicadinho, né? Demais, Que não pode ter interação paciente, com álcool. Exato, interação com álcool, hipertensão associada, né? Tanto é que hoje você tem aquele guia de as 3 vias que você preenche, uma fica na farmácia, uma com o paciente e outra com você. Porque ali o paciente assume total risco. Que às vezes a gente fala que ele vai resolver tudo isso, as pessoas têm o interesse, mas tem tudo... Exato. Ele até já preta. E atrás dele tem todo um trial para você poder fazer e passar pro seu paciente. Sim. Né? A bula dele é uma bíblia, né? Exato. Você não vai chegar e falar assim, eu vou te dar sibutramina, beleza. Não, você vai fazer uma história clínica, você vai ver se o paciente tem condição de uso, né? E explicar para ele, que você vai tomar a medicação, todas as medicações, gente. Não adianta falar para vocês que uma em específico ou outra não vai dar reganho de peso. Todas dão reganho de peso, umas mais, outras menos, né? Mas todas te dão. Até a cirurgia bariátrica, quando o paciente não segue, tá? o script certo, tá? Quando ele não por exemplo, vai chegar no consultório, vim aqui perder peso, doutor. Tá, você vai operar bariátrica. Não, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Você vai pedir o exame para o paciente, você vai encaminhar esse paciente para uma equipe multidisciplinar de cardiologista, pneumo, psicólogo, nutricionista, cirurgião bariátrico e você. Tá? Depois que todos estiverem laudados, se o paciente estiver clinicamente estável e condição para a cirurgia, ele será operado e ele vai ser acompanhado. Depois da cirurgia pelo endócrino, pelo cirurgião bariátrico. Aí sim dá certo. E mesmo assim existem pacientes que não fazem esse acompanhamento e que têm reganho de peso pós-bariátrico. Tá? Do mesmo jeito que tem pacientes que tratam para perda de peso com sibutramina, com bupropiona e naltrexona, que a gente tem já industrializado
no mercado e tem manipulado, que é uma excelente medicação, que também tem a contraindicação, tá? Você tem que, na história clínica, perguntar ao paciente se ele tem crises convulsivas na infância, que é contraindicação de bupropiona, na vida adulta ou na vida de adolescência. Se ele é usuário de álcool, porque a naltrexona também contraindica o uso do álcool associado. Saindo da bupropiona com a naltrexona... Quadro de depressão. Exatamente, quadro de depressão. Então não é assim, chegar, prescrever e ir embora, vai com Deus. Não, você tem que ter um trial todinho atrás. Saindo, você tem os queridinhos do momento agora, que são os análogos. Análogos de LP1. Você tem eles injetáveis, diários, semanais, tá? E orais. Vamos lá. Você tem o primeiro da lista, o Victoza. Foi o que saiu. As famosas canetinhas. As famosas canetinhas, até parecida com essa aqui. Acho uma gracinha. Aqui, ó. Só aplicando a assim. Muito engraçadinho isso aqui. Não, parece, mas não. Ele é um pouco diferente, mas lembra bastante. Victoza. Ela só não roda, né, Ela só doutor? não roda, exatamente. Ela só não gradua. Mas é uma gracinha. O Victoza foi a primeira medicação que saiu, tá? Que é a liraglutida, o princípio ativo dela, e foi um boom no mercado quando saiu. Prometendo uma série de perda de peso, e foi bom mesmo. Tá? Tanto é que a gente usa hoje, até hoje a gente usa, e eu gosto muito do Victoza, eu uso em meus pacientes da Rede SUS, para a perda dos 10% de gordura para ter condições cirúrgicas bariátricas. Eu faço associação de Victoza com Orlistat para esses pacientes. Tem prazo limite? Eu peço para perder 10%, TT. Perdeu 10% do peso com Orlistat e Victoza, eu retiro, o paciente já tem aptidão bariátrica, ele já vai para a mesa. Nossa, mas tomar o Orlistat O Orlistat é complicado. E eu aviso a eles, o Orlistat, gente, é uma medicação que se vocês tiverem um pouquinho a mais de alimentação gordurosa, vocês têm a urgência fecal. Você tem que tomar ele e fazer a dieta exatamente. Ele dá acidente. Já passei vergonha com ele. Comi um torresminho. A sorte que eu tava... A sorte... Pizzazinha, torresminho com Orlistat. A sorte que eu tava em casa. A sorte que eu tava em casa. Tipo assim, tava só eu e a Carol. Aí ela viu e falou assim, você viu o que aconteceu, né? Aí eu fui ver o short, tava ensopado. Meu Deus. Mas que porra que é? E você não percebe. Não percebe. Não percebe. Eu explico isso aos meus pacientes. Vocês têm que fazer a dieta certinha, porque senão, gente, acontece. Senão e o efeito do remédio é esse. O efeito do remédio é esse. É acontecer a liberação da gordura via fecal. Pronto. Acabou. Tá? Depois da liraglutida, a gente teve também, tá, o Saxenda. Saxenda já com o mesmo princípio do Victoza, porém com titulação maior. 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 e 3. Ótimo. Aplicações diárias, semanais, graduando. Muito bom. Saxenda deu entrada para o Ozempic. Semanal. Tá? Ozempic semanal, 0,25 por semana, 4 doses. 0,5, 1 miligrama. Trulicity, tá? Também semanal. Pouco usado, tá? Para perda de peso, mais utilizado para tratamento do diabetes, mas que também pode ser usado para perda de peso. E depois do Ozempic apareceu o Vegov. Uns falam o Igov. Chique, o Igov. Fala Vegov. Mesmo mecanismo, mesma molécula, porém com titulação em 2,4. E essa titulação em 2,4 promete perda de peso, tá? Por volta de 25 a 30 no paciente. Mas é uma medicação muito cara, todos esses. Se você for falar de análogo é uma medicação cara. Eu estava conversando com uma paciente hoje, ela falou assim, doutor Rafael, eu não aguento mais pagar a Victoza. E ela estava tomando, ela tomou um mês de Victoza. Eu falei assim, mas por quê? Tá muito caro? Não tá dando? Ela falou assim, não, doutor, R$585. É caro. Para você passar isso para um paciente, imagina se tirar R$580 do bolso. Mas para ela está valendo a pena, porque ela vai para a mesa de cirurgia. Ela hoje passou comigo e ela está apta ao procedimento bariátrico. Eu falei assim, não precisa tomar mais. É por curto prazo. É por curto prazo. Agora, nós estamos falando de perda de peso. E todos esses medicamentos que nós falamos, todos eles tratam o diabético tipo 2, tratam o diabetes tipo 2 obeso e tratam só a obesidade. Tá? E todos eles com liberação em bula
inclusive para crianças acima de 13 anos de idade. Sempre com orientação médica. Sempre com orientação médica. Não pegar a receitinha do vizinho. Não, eu recebo no consultório gente que é primeira consulta minha e eu converso e falo assim, tudo bem. Ela falou assim, não, doutor, eu vim aqui porque eu tô tomando um remédio. Eu falo assim, tudo bem, qual o remédio você tá tomando? Aquela injeçãozinha. Eu falo, mas você passou em algum colega médico ou alguma nutricionista que às vezes te indica, não prescreve, mas te indica? Não, olha só, doutor, a minha vizinha estava tomando. Aí a caixinha vem com 3 canetas. Sempre começa assim. Eu peguei uma caneta e eu comecei a perder peso. Ela vai perder peso, mas ela não sabe que atrás dessa perda de peso ela deveria ter feito um punhado de exames que aprovariam ou desaprovariam ela ao uso de qualquer medicação. Isso eu estou falando de qualquer medicação, tanto oral quanto subcutânea. Mas os análogos hoje são os queridinhos do momento. Sim. Tá? E a gente tem agora, chegando para a gente, a partir do ano que vem, está em fase de precificação ainda pela indústria que vai fornecê-lo, a Tizerpartida, que é o Monjaro. O Monjaro você já tem industrializado e comercializado em outros países, mas o Brasil ele ainda está em fase de precificação. O lançamento dele, se eu não me engano, deve ser para início do ano que vem, creio eu, ou no máximo depois do carnaval, porque é uma medicação que a turma já está importando, colegas já prescrevem, tá? E tem uma perda de peso absurda. Então ela realmente tudo que ela promete? É tudo que ela promete. Tizerpartida vai revolucionar o tratamento do paciente obeso e do paciente diabético 2, porque ela não tem nada a ver com análogo. Nada. A Tizerpartida, ela tem 2 principais princípios ativos, tá? Que alteram o análogo, que alteram, desculpe, o GLP-1 e o GIP. Mais nada. O análogo só mexe com o GLP-1. Então, muitas vezes, o povo fala assim, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. São substâncias diferentes, ações diferentes, tá? E perda de pesos completamente diferentes também. Sim, então, sim, acho que cabe uma espera. Mas, doutor, o senhor prescreve? Não, não prescrevo. Não prescrevo porque não chegou para mim ainda. Nós não temos liberação de comercialização. A gente não está comercializando. Então, não vou prescrever uma molécula que eu não tenho sabidamente domínio sobre ela. Né? Agora, os análogos, pode ser que mais, assim, eu atendo no meu consultório segunda, terça e quarta-feira, eu devo prescrever de análogo por semana umas 10 canetas. Nossa Senhora. É muita coisa. É complicado é muita coisa. Para quem não é diabético, que faz o uso para emagrecimento também, porque o efeito dela é terrível. Exato. Você tem efeitos colaterais. Os efeitos colaterais dos análogos são quando... Assim, o TT, eu costumo falar que a gente tem paciente de tudo quanto é tipo, né? Existem pacientes que não sentem nada. Se começa titulando o Vegov no paciente 0,25, uma dose semanal, 4 semanas, 0,5, 1, 1,7, 2,4, o paciente não tem nada. Você vira para ele e fala assim, mas a senhora está nauseando? O senhor está nauseando? Não. Porque os efeitos colaterais, náusea, constipação intestinal, tá? São os principais, os 2 principais. Os pacientes te relatam, doutor, a minha boca está salivando demais, eu estou tendo, parecendo que eu estou rotando sem ver. Dá uma fraqueza, sei lá, parece uma perda de massa, é muito doido. Por quê? O que acontece, gente? Ele retarda o esvaziamento gástrico, então você fica mais tempo. Cheio. Tá? Vamos falar na linguagem popular. Você fica cheio, tá? Então, o que acontece? O organismo não é bobo, ele começa a quebrar a gordura em excesso para transformar em energia. Ponto. Mas essa saciedade, muitas das vezes, o próprio médico não explica para o paciente que ele precisa o quê? Se você come fibra, o que você vai ter? Saciedade. Então, o paciente começa a fazer uma dieta rica em fibra tomando análogo. Ele vai virar do avesso, coitado. Então, tá entrando muito no mercado aí, eles estão dando como uma saída natural, né? Uma saída alternativa para esses tratamentos análogos, o Psyllium, né? Ele realmente vai trazer esse impacto, em menor grau provavelmente, né? Dá essa saciedade, né? Dá essa saciedade. O que se... vamos dizer assim, eu sou extremamente
ligado à área alopática. Eu não acredito eu não vou falar que eu não acredito no que é homeopático, porque eu já tratei uma vez a homeopatia e foi a única coisa que melhorou. A minha irmã, com a asma danada, usou blata e nunca mais teve nada. Mas se você virar para mim e falar assim, você vai começar a tomar homeopático para tratar a perda de peso. Tudo bem, eu não sei nada desta área, então eu não prescrevo nada desta área. Por quê? Se o paciente começa a tomar um medicamento que é um medicamento homeopático e ele tem um efeito colateral, igual todos os medicamentos têm, eu não vou ter condição de tratar, porque eu não sei o que eu estou prescrevendo. Sim. O Psyllium vai ser um fitoterápico. É bem provável que sim. Ele é fitoterápico. Né? A gente usa muito nos pacientes que tomam análogo as cepas de lactobacillus, 20 bi, 25 bi, tá? Eu uso. Quando o paciente relata para mim que está tomando um análogo e que está nauseando, que está constipando, eu ofereço a ele o 25 bi ou 20 bi, ou seja, qualquer outro probiótico, tá? Para ajudá-lo na constipação intestinal. Agora, a náusea, você tem como minimizar a náusea. Você tem que aumento de ingesta hídrica, diminuição de frituras, gorduras, diminuição do vício de tabagismo que muitas vezes o paciente tem, tá? E diminuição dos alimentos fibrosos, porque todos esses alimentos causam saciedade. O álcool te causa saciedade. E o medicamento não contraindica o uso do álcool. Então, muitas vezes, você avisa o paciente, você pode sim tomar uma cervejinha, pode tomar um vinho. O paciente vai lá e toma uma caixa de litrim. Aí chega para você na outra consulta e fala assim, doutor de Deus, eu quase morri com o remédio. Ué, mas... Aquele litrinho é pequenininho, pô, você tem que contar também. Não tem jeito, eu quase morri com remédio. Mas se beber, eu bebi. Tomei uma caixa de litrinho com meus 3 amigos. Aí não, pelo amor. Mas com 3, já divide pra 3, entendeu? É já muita é 18 pra 3, já fica 6, doutor. Vamos ajudar aí também. É muita coisa, mas é muita coisa. É muita coisa, mas... sabe? Eu comi uma pizza, eu comi um hambúrguer. Vai passar mal, gente. Nossa, quando eu tomava Saxenda, era... Eu tomei Saxenda, eu tomei primeiro, qual que fez o que eu uso? O Ozempic? Não. O Morosil primeiro, e depois eu fui pro Saxenda. Meu Jesus. No dia que eu tomava, fazia a aplicação, que eu fazia o Morosil eu comecei uma semanal e o Saxenda dia sim, dia não. Meu Jesus. Era a mesma coisa. O Morosil injetável? E filho do céu, não dava conta não. Não dava conta de comer, porque, tipo assim... Passava mal, né? Passava mal, você engolia o negócio e era tipo assim... Crescia na boca. A minha noiva, ela cozinha muito bem. Aí você comia o negócio, cara, vontade de comer. Mas não come. Eu vou engolir essa panela, não consegue. Não come. Não entra, não entra. Come. Ô, doutora, a gente estava falando sobre bariátrica. Qual que é a importância do paciente bariátrico fazer acompanhamento pós-cirúrgico? Porque tem muitas pessoas que acham que fez e agora vida linda e bela, mas tem uma diminuição na absorção de vitaminas, tem que ter um acompanhamento rigoroso, né? Ele tem que ter um acompanhamento não só com o endocrinologista, mas com o cirurgião bariátrico. E multidisciplinar. Exatamente, também, né? multidisciplinar. Porque muitas das vezes, no início quando a bariátrica teve o boom, muitas das vezes, eu já tive paciente que virou para mim e falou assim, doutor, eu procurei um médico, o médico falou para mim, eu vou operar você. Eu falei assim, tá, mas você passou em quantas consultas com ele? Não, a primeira consulta ele já me pediu os exames e falou que eu ia operar. Ah, tudo bem, e depois? Depois eu nunca mais ouvi. E aí? O paciente está operado, ele está com uma vida completamente diferente do que ele tinha, porque ele era um paciente obeso, que comia. Hoje ele não entende que se ele fizer, por exemplo, uma sleeve, onde você diminui o tamanho da capacidade gástrica, ele não vai conseguir comer. Se ele fizer isso, ele vai passar mal, tá? A compulsão continua e ele passa mal. Começa a fazer dumping. Começa a ter crise de dumping. Se ele não tem acompanhamento, principalmente, eu falo que, igual você falou, TT, o acompanhamento multidisciplinar, principalmente nesta fase pós e pré-cirúrgica da psicóloga, do endócrino, tá? E da nutricionista, ele vai passar mal. Então, assim, é de extrema necessidade o pré e o pós. Porque se o paciente não fizer nem o pré e nem o pós corretamente, ele vai ficar jogado ao vento, ele vai ficar ruim, ele vai se sentir mal, ele não vai, por exemplo, conseguir comer tudo que ele comia, ele não vai conseguir beber o que ele bebia. Beber, que eu digo, não é a nível alcoólico, é a nível de líquido, água.
tá? Então é muito complicado. A gente teve pacientes, não foram muitos não, mas tem relato de paciente que com 7 dias pós-cirúrgicos chegou em casa, família fazendo churrasco, aquele negócio todo, eu vou comer um pedacinho de carne. Foi parar no pronto-socorro. Para no pronto-socorro. Porque o paciente não consegue deglutir e o organismo não consegue aceitar. Porque ele está em fase líquida ainda. Muitos têm que fazer tratamento com a fonoaudióloga, Exato. Para voltar a mastigar, aprender, mas você aprende. Deglutir, tudo mais. A gente tem um copinho de 30 ml. E a gente fala com os pacientes que esse paciente, depois da cirurgia, ele tem que ter o hábito de tomar de golinho 30 ml. Então ele tem que aprender a beber água de novo, ele tem que aprender a beber líquido. Golinho, mas agora você pega 30 ml e dá. Vira passarinho. Exato, mas os que fazem, é sucesso garantido. Agora tem uns que falam assim, não vou fazer. Ele tá de sacanagem comigo, eu vou beber 30 ml de água. Porque existem pacientes, igual existem médicos, existem pacientes que não seguem. Não, mas aí é porque, tipo assim, até entendo que como é que você passa, tipo assim, a maior prazer é abrir a garrafa d'água, virar ela no bico de uma vez. Mas não é só você, existe coisa melhor do que isso, não. Agora, o paciente bariátrico, se ele não faz isso pós-cirúrgico, ele passa mal. Muito mal. Muito mal. Foi igual o Matheus falou aqui no podcast de vocês. Ele explicou todo esse funcionamento, ele explicou toda essa dinâmica. E o paciente precisa aprender a beber e a comer novamente. Então, se ele não tem acompanhamento, tá? Ele perde todo esse fio da meada. Reposição de vitamina D, vitamina B12. Tá? Aí volta no que a gente falou, né? Que é uma aceitação. Exato. Por isso que é tão importante o antes e o depois. Você fazer um acompanhamento bem direitinho com a nutricionista, porque você vai ter que mudar. Não tem como você voltar a uma vida que você tinha. A sua vida muda, é outro estilo de vida. Se você tem o propósito de mudar de vida, de ter saúde e fez uma cirurgia bariátrica, você tem que ter isso em mente e isso vem do pré-operatório. O paciente já é preparado psicologicamente com o psicólogo, porque a vida dele vai mudar, ele não vai poder ter o que ele tinha antes. Sim, aí entra o psicólogo que vai para aceitação, que é o que a gente estava falando, né? A gente tem que aceitar, que a gente tem que ter consciência que a gente tem que mudar. Exato. Né? Ô, doutor, o endocrinologista vai tratar os hormônios de um modo geral também, né? Com relação hoje, a gente está vivendo tempos de muito trabalho, muito estresse, muito... Também até na discussão da escala 6x1. Mas tudo isso, todo esse estresse aumenta o cortisol. Sim. Esse excesso de cortisol a longo prazo, quais são os malefícios para a saúde da população? Então, hoje, a gente, igual você está falando, a gente trabalha sob estresse. A gente vive sob estresse, né? Você tem várias formas de minimizar isso. E o cortisol te atrapalha sim, tá? Cortisol alto, você começa a ganhar peso, tá? Isso atrapalha numa série de outras funções do organismo. E isso tem como ser tratado, tá? Produz cortisol dormindo, né? A gente produz cortisol durante o sono. Mas o excesso de cortisol é extremamente maléfico para o organismo, tá? O cortisol elevado, ele te causa uma série de outras... obrigado, Tete. Ele te causa uma série de outras... digamos assim, impasses ruins ao organismo que são incompatíveis com o dia a dia. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem muita coisa relacionada à parte hormonal. E hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande a respeito de testosterona. Tá? A mulher tem que ter testosterona alta, porque se a testosterona não estiver alta, ela não tem estímulo sexual, ela não desenvolve musculatura. Gente, mas e aí? Quem falou que testosterona é hormônio feminino? Não existe, sabe? A mulher tem que ter, sim, índices hormonais normais, cortisol, prolactina, estradiol, progesterona, testosterona normal. Mas você não tem que ficar dosando e tratando esses hormônios com frequência. E hoje a gente tem um acesso muito grande devido à internet, páginas, então a gente tem a maioria dos acessos que a gente tem são todos eles muito superficiais. Então, por exemplo, você lê uma coisa irreal na internet e começa, às vezes, a seguir. Não, se está na internet é porque está legal. Né? Muito das vezes, uso de medicamentos, terapias, uso de hormônios, sabe?
E existe alguma forma de diminuir esse cortisol? Existe. Você tem tratamentos com neuroendocrinologistas ou até com o próprio endocrinologista, tá? Mas são tratamentos assim, um pouco mais específicos. Se você perguntar, ela está tratando cortisol, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Porque às vezes, se você faz a mais, você piora. Se você faz a menos, você piora também. Minha Nossa Senhora. Então, assim, não é uma coisinha boba Fácil de se fazer, nem fácil de fazer. Tá? O hormônio, de um modo geral, não é fácil, hormônio né? é complicado, sabe? A gente tem hoje uma discussão muito grande a respeito de implantes hormonais. Né? Implantes hormonais foram pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Liberado? Tá? Não. Ainda não. Os implantes não. Os implantes eles foram suspensos de comercialização, industrialização, tá? Eu achei que eles estavam liberados, que a turma estava vendendo na rua. Não, a turma vende. A turma existem colegas médicos que fazem colocação de implantes hormonais, mas hoje em dia, os implantes estão proibidos de comercialização e de colocação, tá? Mas existem recursos de multinacionais que fazem a prática do implante liberando a comercialização de novo. Mas muitas das vezes são de extremamente valia, muitas das vezes extremamente errôneos. Porque é igual eu estou falando, se o médico que faz a colocação do hormônio coloca a quantidade errada, o paciente sofre. Se ele coloca a quantidade menor, o paciente sofre. Então ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo. Tá? É uma medicação, igual todas as outras. Sim. Tá? Sim. E muitas das vezes são medicações que já estão proscritas, que os colegas usam, mas que tem uma grande valia se realizado perfeitamente. Sim. Tá? A gente tá... Pode falar. Não, só ia falar pra você ficar à vontade pra eu comer obrigado. a pizzazinho do Turco. O Turco Obrigado, mandou pra gente. gente. Turco, muito obrigada. Eu e o Lucas já devoramos metade, né? Hoje O já veio chazinho de chazinho hibisco maravilhoso. Eu maravilhoso. adoro. Eu e a Bom TT mesmo. também já... Gente, se você quer tomar um café da manhã num lugar especial, está precisando levar alguém, né? Um date, leva na padaria do Turco, porque tem pratos muito gostosos e diferentes do seu dia a dia. Doces, salgados, chás. Muito Nossa, bom. e o ambiente lá é maravilhoso. Vale muito Sim. a pena. Doutor, nesse boom da testosterona, né? Que a gente tá vendo aí, essa busca pela testosterona, Sim. tanto para ganho de massa, quanto para aumento de libido e tal. A gente tá vendo aí teve aí a proibição, né? Proibição não, a vedação do uso da testosterona para fim estético. Sim. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? O senhor acha que realmente deveria ter sido vedado? Acha que não? Como todas as coisas que a gente tem de comercialização, de industrialização, existem, igual a gente está falando anteriormente. Existem profissionais, existem pessoas que usam de uma maneira errônea e existem pessoas que necessitam do uso corretamente. Tá? Testosterona é um hormônio masculino que no homem promove ganho de massa, promove aumento de libido, promove bem-estar, promove tranquilidade do sono e que alguns homens necessitam de reposição. Agora, existe o uso também indiscriminado da molécula testosterona, como existe o uso indiscriminado de uma série de outras moléculas que a gente tem no mercado. Mas a testosterona hoje está em evidência porque ela teve um boom extremamente, digamos assim, uma ascendente muito grande. Você antes comprava a testosterona na farmácia, às vezes até sem receita. Tinha farmácia que vendia testosterona sem receita. E era barato a testosterona. Hoje você vai comprar a testosterona na farmácia, ela já está mais cara. E ela já tem as testosteronas mais elaboradas, que são de uso trimestral. Mas cabe ao médico, ao endocrinologista ou ao urologista que prescreve a testosterona, ou ao clínico, avaliar se o paciente existe ou não a necessidade. Se o paciente tem um hipogonadismo secundário, um hipogonadismo primário, ou um hipogonadismo funcional. Você prescrever testosterona sem a necessidade, você pode causar uma série de malefícios no paciente. Até mesmo a aromatização do que é a testosterona. Exatamente. Ele volta a engordar. Ele volta a engordar, ele faz um espermograma zerado, Fica estressado. ele começa a ficar estressado. Então, sim, concordo de uso em testosterona, sim.
mas para fins de reposição. precisão. De precisão, não de reposição, digamos, num hipogonadismo primário, secundário. Ou até mesmo Tá. pra dar uma chegadinha ali. Ou né? então até no hipogonadismo funcional, que o paciente precisa tomar uma testosterona, porque ele te relata que ele está com diminuição de libido, ele está cansado, ele ganhou peso. Você dosa a testosterona está lá em 200. Você não vai deixar um homem de 35 anos, 40 anos com a testosterona baixa. Está iniciando a vida dele familiar, a vida conjugal. Tá? Ele está... 30 anos virou adolescente É. agora. É. Hoje de 30 anos é agora adolescente. adolescente. Eu vi um relato no Twitter falando assim, né? Que o rapaz virou pai com 32, né? E um amigo dele postou assim no Twitter. Meu amigo acabou de virar pai aos 32 anos e eu tô triste porque ele vai ser pai na adolescência. Aí, 30 anos virou adolescência. 30 anos o homem e a mulher estão começando, muitas das vezes, saindo da faculdade, sabe? Começando a ter independência financeira. Saindo do seio familiar dos pais. Exatamente. Hoje tudo um pouquinho mais tardio, né? Do que antigamente. Então, assim, eu concordo com o uso, mas desde que seja um uso extremamente bem feito, Sim, sim. acompanhado, tá? Entendi. De acordo com o que o paciente precisa. Se você perguntar para mim, para fins estéticos, tudo bem. O paciente quer tomar? Joia, ele vai tomar, mas ele vai redigir um termo, ele vai escrever, ele vai... Como se fosse a sibutramina. Ele vai assumir o risco. Ele vai assumir o risco, exatamente. E o risco tem que ser explicado. Doutor, falando assim, né? Hormônios e tal, e as glândulas tiroidianas, é isso, né? Tá. Qual o efeito que ela dá, assim, no... É. Emagrece, engorda? Tá. A gente tem a glândula tireoide, tá? E ela é responsável por duas vertentes da descompensação dos hormônios. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo, tá? No hipotireoidismo, o paciente começa a ganhar peso, a ter queda capilar, quebra do leito ungueal, da unha, tá? Que a gente fala quebra da unha, cansaço, sonolência excessiva. O paciente dorme e vira para você e fala assim, doutor, eu estou dormindo demais, mas não estou descansando. Isso é ruim, porque ele perde função cognitiva, ele não rende no trabalho, a criança não rende na escola. Muitas das vezes a professora que relata para a mãe, o rendimento escolar dele caiu um pouco, ele está ganhando peso, você não percebeu? Cansado. Tá cansado, ele não está indo para os coleguinhas para brincar e tudo. Então, assim, é complicado, mas tem tratamento. Tá? Existem tratamentos, existem sim maneiras de se reverter o quadro. E o hipertireoidismo, que é o contrário. O paciente perde peso, o paciente fica taquicárdico, o coração dispara, o paciente está sentado, o coração dispara. Então, às vezes os pacientes falam, doutor, mas eu estava sentado, meu coração começou a disparar. Tá? Ele começa a ter oleosidade da pele, ele fica irritado. E dá quase os mesmos sintomas, tipo cansaço? Não, o cansaço não. O cansaço é mais do hipotireoidismo. Tá? O paciente com hipotireoidismo, ele fica um paciente cansado. O hipo, ele fica um paciente extremamente agitado. Mas o que traz mais o paciente ao consultório e que a gente pensa em diagnóstico de hiper é a perda de peso. O paciente fala para você, eu perdi 6 quilos em um mês, doutor, eu perdi 10 quilos em 40 dias, eu estou extremamente agitado, tudo me atrapalha. Aí você... Na história clínica, mas existe alguém na família com algum desses? Minha mãe tem hipotireoidismo. Você vai e faz o trial e vê que o paciente tem ou hiper ou hipo. Sim. Mas os relatos são relatos extremamente opostos. Um você ganha peso, o outro você perde. Um você fica extremamente cansado, o outro você fica extremamente enérgico. Um você começa a ter queda capilar, o outro às vezes queda capilar. Tá? Mas são extremamente diferentes. Tudo de uma glândula só, que é a tireoide. Existe tratamento para os dois. O hipertireoidismo, tanto medicamentoso quanto ablação cirúrgica, tá? E para o hipo, tratamento medicamentoso, tá? E outra coisa interessante, nódulo tireoideano. Às vezes o paciente associa nódulo tireoideano a hipo ou a hiper. O nódulo é independente do hipo ou do hiper. O paciente pode ter um nódulo no tireoide e não ter nem hipo nem hiper, tá? E esse nódulo precisa ser estudado. A gente tem, numa regra, que nódulos maiores do que 2 centímetros são nódulos biopsiáveis. Ou nódulos que a gente chama TIRADS 3. Tem que ser nódulos biopsiáveis, que são nódulos indeterminados. Chamas 3. Tá? A gente pesquisa. Por isso a pesquisa com a punção aspirativa por agulha fina, que é a PAF. O paciente tem um nódulo, ele trouxe o ultrassom ao colega, ou às vezes você consegue palpar, porque a tireoide precisa ser palpada,
Você palpa a tireoide, solicita ultrassom. Esse paciente tem um nódulo, dependendo do tamanho do nódulo, você vai indicar a punção. Dependendo do que o colega radiologista nos demanda no exame, você vai pedir a punção. Sim. E esse paciente tem ou segmento cirúrgico ou segmento ambulatorial de consultório. Depende do que a punção nos mostrar. Sim, eu tive uma amiga, ela teve, né, a glândula, ela fez a cirurgia, eu acho que é punção, né, e ela começou a tomar medicamento. Eu falei, nossa, emagreci muito. Aí a coleguinha dela falou assim, nossa, mas o que você tá tomando? Aí ela já foi, passou o remédio, a menina começou a tomar. O que pode causar do uso indiscriminado do medicamento da tireoide? A gente está falando da levotiroxina, Puran, Synthroid ou Tirox. Sim. E a própria levotiroxina sódica que a gente tem acesso ao sistema SUS. A levotiroxina parte-se de um princípio que você vai tomar para o hipotireoidismo. Um TSH que está alto, você vai regular o TSH com a levotiroxina. Se você começa a tomar a levotiroxina com TSH normal, o que ele vai acontecer? Ele vai diminuir. E a pessoa começa a fazer um hipertireoidismo iatrogênico. E a principal, digamos, sintomas do hipertireoidismo é a perda de peso. O paciente começa a perder peso. Então, você não vai lembrar, nem você vai lembrar, mas nós dois vamos lembrar. O Plente, que era a sibutramina do início. Sim. Tá? Muitas das vezes os pacientes usavam o Plente, ou então, endocrinologistas mais antigos passavam Puran para o paciente perder peso. Sim. Porque o paciente fazia um hiper iatrogênico e perdia peso. Ficava... Mas o efeito que isso dá no corpo depois... Exato, mas isso há, digamos, 25, 30 anos atrás. Mas foi usado. E muito. E o que acontece com o que a TT está falando é que pacientes... você está tomando Puran? Não, perdi peso. Não perdeu peso. Ela regulou a tireoide, que era descompensada, e fazia ela ganhar peso. Ela ficou com o TSH normal, começou a fazer dieta, exercício físico e começou a perder peso. Então não foi o Puran que fez ela perder peso. O Puran simplesmente normalizou o índice de TSH dela e ela parou com os sintomas do TSH alto. E ela conseguiu perder peso com dieta e exercício físico. Agora, você começar a tomar indiscriminadamente com TSH normal, vai acontecer isso. Você vai fazer um hiperiatrogênico e vai começar a perder peso. Até para quem realmente tem necessidade, às vezes é difícil acertar a dose. É difícil demais. Aí vem uma criatura e me toma sem necessidade. E o que pode causar isso daí lá na frente? Ela pode... o hipertireoidismo, quando não tratado, tá, o paciente é taquicárdico. Ele pode fazer uma taquicardia, ele pode ser levado ao hospital, tá, por causa das custas dessa taquicardia. O paciente pode fazer, digamos, uma intoxicação medicamentosa pela levotiroxina indesejada. A principal de todas e a mais perigosa é a taquicardia. Porque ele vai começar a perder peso, o TSH vai começar a chegar a níveis menores, 001, 001, 001, T4 estourando lá em cima, 5, 6. E ele tá perdendo peso, ele tá lindo, mas ele tá igual... uma bomba relógio. Coração parado, tá. O que a gente tava falando aqui em off, né, da Fepramon e tal, que usava antigamente, é bem isso daí. É isso aí. E fora o efeito sanfona, né? Fora o efeito sanfona. Então assim, não é recomendado. Em hipótese alguma, o uso de Puran para perda de peso. O pessoal aí que gosta de um uso indiscriminado de medicamento para tem emagrecer, demais, né, doutor? Vamos deixar gosta. uma dica aqui, pessoal. Procure orientação médica. A turma gosta. Não façam por conta própria. A TT fala com calma, eu vou falar sem calma. Procure orientação médica, senão você vai morrer. É isso. Você viu o doutor falando que te dá taquicardia, você vai infartar, Zé Ruela. É simples. Você vai estar magro no caixão. E isso não é só com a minha área, isso são todas as áreas, né, gente? O uso indiscriminado de medicações, ele só traz malefício. Com certeza. Né? Qualquer que seja a medicação. Você vai estar shapeado, mas teu paletó vai ser de madeira, bacana. Então não vai adiantar nada. Ai, Deus. Vamos pra caixinha de perguntas? Vamos. Lembrando que, se você quer participar aqui com a gente, trazer a sua pergunta, já segue a gente no Instagram, @podfarmpodcast, que a gente sempre lança o convidado antes e abre uma caixinha de perguntas, que é uma forma de ter vocês aqui com a gente. Por que quando a pessoa tem problemas com a tireoide, ela engorda? Acho que ele acabou de responder. Acabou de responder. Se fosse programado, não tinha dado certo. O hipotireoidismo causa ganho de peso na paciente, né? Porque ela aumenta o nível de TSH e o TSH em excesso começa a levar o ganho de peso, a retenção hídrica, a queda capilar, a quebra do leito ungueal, sonolência excessiva, o paciente perde índice de cognição. É por isso.
Certo. Próxima. Como posso melhorar o meu metabolismo para perder peso mais facilmente? O desejo da população brasileira. Perder peso mais facilmente, né? Perder lagrinho. peso já não é difícil, já não é fácil, né? Desculpe. Perder peso facilmente. A primeira coisa que ela precisa fazer é procurar um profissional que vai ajudar ela, tanto da parte medicamentosa, quanto da parte nutricional, quanto da parte física, tá? Não usar medicamento algum sem orientação, igual a gente estava falando aqui. A perda de peso, ela tem que ser uma perda de peso gradual e sustentável. Não adianta nada o paciente perder peso e depois ter o reganho de peso de 10, 30, 40% do peso. Então, o que essa paciente tem que ser, que ela tem que fazer para melhorar o metabolismo dela, a primeira coisa é procurar alguém que possa ajudá-la. Tá? Seja um clínico, seja um endócrino, seja uma profissional da nutrição, tá? Ela consegue sim. E existem várias medicações que ela pode usar dependendo do que for pedido para ela e dependendo do que o organismo dela proporciona para ela poder usar. Mesmo porque a varinha do Harry Potter não vai funcionar. Ia ser muito bom, né, gente? A Se a gente canetinha tivesse, do por Harry Potter. exemplo... Hoje é a canetinha do Harry Imagina, você Potter. vai tomar uma pílula desse tamanho hoje, amanhã você entra no 36. Ia ser lindo. Vingardio leve banha. Banha, né? Ia ser ótimo. Vingardio leve banha. Ia ser muito bom. Ia ser muito bom, mas infelizmente nós não temos. Doutor, quero perder peso, porém tenho medo da bariátrica. O balão gástrico seria uma boa opção? Então, balão gástrico seria uma boa opção? Digamos que sim, tá? Mas ela, depois da retirada do balão gástrico, ela poderia... Por que poderia? Porque se ela segue o esquema da dieta, do exercício físico, ela pode ter sim reganho de peso pouco. Mas às vezes o paciente coloca o balão e não chega nem a perder peso, tá? E coloca o balão e perde peso, mas depois da retirada ganha o peso de novo. Então, hoje em dia, o balão gástrico é usado? É usado sim, tá? É um dispositivo extremamente seguro, tá? De colocação via endoscópica, mas, na minha opinião, se você quer perder peso e tem medo da bariátrica, comece a conversar com pessoas que já fizeram o procedimento, mas pessoas que fizeram o procedimento com profissionais que foram seguros. É igual a gente conversou aqui no início. A bariátrica envolve uma equipe multidisciplinar de médico cirurgião, endocrinologista, cardiologista, pneumo, nutricionista e psicólogo. Tá? Se o paciente for jogado no vento, muitas das vezes ele vai ter relatos extremamente horríveis da bariátrica. Mas se ele for um paciente que foi acompanhado e foi operado, tá, por uma equipe multidisciplinar e que até hoje recebe o apoio dessa equipe, ele só vai falar bem da bariátrica. Então procure pessoas que tiveram este apoio. Não pessoas que tiveram uma consulta, uma cirurgia e acabou para fazer a bariátrica. E é como eu disse também, a bariátrica não é no tempo do endocrinologista. A bariátrica é no tempo do paciente. Tá? Mas o balão seria uma boa opção sim. E a bariátrica não é mágica, né? E a bariátrica não é mágica, exatamente. A bariátrica, como todo tratamento, não é mágica. Por exemplo, faço uma alimentação correta e mesmo assim tenho dificuldade de perder peso. Tá. Aí deve ser alguma dica então, nesse sentido. Faça uma alimentação correta e tem dificuldade de perder peso. Pois é, ela pode ser uma paciente que pode ter algum problema tireoideano. Ela pode ser uma paciente hipotireoideia. Se ela está fazendo dieta, se ela está comendo legal, ela não está perdendo peso, ela precisa... Às vezes falta uma atividade física. Exato, também. Às vezes falta uma atividade física, ou às vezes o metabolismo dela está lento por causa do hipotireoidismo. Tá? Ou às vezes ela não tem nada, mas ela não faz dieta, ela faz alimentação correta, às vezes que para ela é correta, mas não é correta. Tá? Então, assim, ela precisa de exames que diagnostiquem ela ou não diagnostiquem para um tratamento correto e perda de peso. Sim. Qual o impacto do diabetes na saúde do coração? Tá. Pacientes diabéticos não tratáveis ou pacientes diabéticos tratáveis não aderentes ao tratamento, que são os descompensados, eles têm uma íntima relação com a isquemia miocárdica, que é o infarto agudo do miocárdio. Tá? O coração é um órgão extremamente ligado também ao diabetes, como a visão, como os rins, tá? Como o sistema linfático.
Então, o paciente diabético, ele tem que ter o acompanhamento cardiológico. A gente tem uma medicação no mercado hoje, que são os inibidores de SGLT2. A gente tem vários nomes, a gente tem Forxiga, a gente tem Jardiance Duo, Xigduo, Edistride, e por aí vai, que já são liberados para o tratamento de pacientes cardiopatas, pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada ou não, e que trazem um benefício muito grande ao músculo cardíaco para esses pacientes, tá? Então, o coração, ele tem uma íntima relação com o diabetes. É o seguinte, paciente com diabetes compensado, o coração vai bem. Paciente com diabetes compensado, o coração, os rins, a visão não vão mal. Bem, vão mal. Então, tem uma íntima relação e tem que ser tratado também. O paciente diabético, doutor, ele tem que procurar o cardiologista uma vez por ano? Se ele for um paciente bem compensadinho e o endocrinologista dele tiver a consciência de que ele é um paciente que trata corretamente, sim. Mas se ele já for um paciente que ele é descompensado, até de 3 em 3 meses. Sério? A partir do momento que ele é... Meu Deus! Como é que você vai... Morta. Não. Não, tua diabetes tá descompensada, ué, você tem que ver. Pergunta o que tá compensado. Por exemplo, o paciente... Prensado, sim. Compensado, nada. Vamos fazer... Ó, o paciente diabético, é igual a gente falou na pergunta passada. Ele é diabético, ele não compensa, ele vai ter repercussões cardiológicas, tá? E cabe ao cardiologista, junto ao endocrinologista, ou às vezes só o cardiologista, tratar esse paciente. Você pensa um paciente que não tem tratamento, que não sabe que é diabético, que é hipertenso, além de tudo. Ele precisa de um acompanhamento. Então, assim, os pacientes diabéticos, em primeiro, pacientes compensados, tá? Eles têm um acompanhamento cardiológico de 6 em 6 meses, anual. Agora, os compensados precisam, às vezes, até de 3 em 3, pra gente poder ter uma conversa doutora, mais... Eu vou dar uma fugidinha aqui, vou enfiar debaixo do braço. Já fugi pro cardiologista. Doutor Olavo, Ajuda aí nós. Qual a gravidade de um hipotireoidismo não tratado? Tá. O hipotireoidismo, como foi dito, tá? O paciente ganha peso, o paciente começa a reter líquido, o paciente é bradicárdico, o coração bate com mais dificuldade, não é dificuldade, o termo não é esse, dificuldade, ele bate mais lento, tá? Então, na área da endocrinologia, a principal gravidade do hipo não tratado, ganho de peso, queda capilar, quebra de leito ungueal, sonolência excessiva, dificuldade de fixação, tá? O paciente tem que tratar. Muitas das vezes, outra coisa interessante. Por T4, levoide, você vai virar para o paciente e falar assim, você vai tomar o remédio 40 minutos em jejum antes do café da manhã, por ano. Ou levoide, eutirox, os outros meia hora por causa da absorção. Aí você chega para ele e fala assim, você tá tomando remédio? Eu tô. Aí você olha o TSH do paciente, tá lá, 30. Não tá tomando. Mas senhora, você tá tomando? Não, eu tomo 1 às 8. Aí, final de semana eu durmo um pouco mais, eu vou e tomo 10. Não adianta. Não é para regular o hormônio, ele tem que ser tomado todo dia no mesmo horário, tá? Então, se o paciente não toma o remédio no horário certo, ele é um paciente hipotireoidal descompensado. E a descompensação é grave, com todos esses sintomas já falamos. Doutora, Até uma consulta para mim, por A favor. hora que você quiser, Tetê. Até os pacientes que mudam a rotina, mudam de emprego e aí muda o dia a dia, os horários dele descompensa a tireoide por Exato. essa diferença de horário. Diferença de horário. Tem paciente que trabalha à noite que chega em casa de manhã e esquece de tomar o remédio. Ou às vezes já toma o Trabalhadores café da manhã noturnos, em ou então cima. já toma o café. Não, eu vou dormir, eu já vou tomar o café. Ele vai e bebe o café da manhã e logo em seguida toma o por ano. Não vai adiantar. Diminui a absorção. Quais são as doenças mais comuns na endocrinologia e metabologia? Sim. A primeira, o diabetes, hipotireoidismo, os distúrbios hormonais masculinos e femininos, climatério, que o endócrino também, com capacidade, trata às vezes o reganho de peso pós-bariátrico, tá? A magreza excessiva também é tratado pelo endocrinologista. Distúrbios de absorção, por exemplo, paciente hipotireoideu, hipertireoideu, tá? E uma série de outros. Mas os principais, os que aparecem mais no consultório são os diabéticos, os hipo e os hipertireoideus,
o ganho de peso, os pré e os pós-bariátricos, tá? Isso a gente recebe muito. Tem mais uma, Gustavo. É necessário fazer exames para avaliar todos os hormônios? É necessário. É sim, pelo menos uma vez ao ano é interessante você fazer um exame para avaliar seu índice hormonal. Isso pode ser feito com um clínico geral? Pode ser feito com um clínico, pode ser feito com, às vezes, um ginecologista te pede na área feminina, tá? Um urologista vai te pedir na área masculina, ou um endócrino também te pede. Mas tem que ser feito, é interessante sim. A partir de que idade, doutora, assim, tem que ser feito? Vai depender muito. Vai depender muito da idade. Se o paciente for um paciente que já tem um histórico familiar, por exemplo, de diabetes, ele tem que ser acompanhado desde o início da vida da infância, né? Uhum. Muitas vezes o paciente já chega para o endocrinopediatra, ou às vezes chega para a gente poder encaminhar o endocrinopediatra com 5 aninhos, com uma crise de cetoacidose, tá? Então, mas não tem muita regra não, mas é bom sim se fazer. Sim. Tá? Diabetes gestacional, o filho tem probabilidades de desenvolver diabetes também ou não? Tem sim. Quando a mãe não trata, tem sim. Às vezes até dá perda do filho, né? Uhum. Durante o processo gestacional. É um assunto assim bem delicado também, o diabetes gestacional. A mãe precisa cuidar, porque do mesmo jeito que ela tem o diabetes, o filho comunica a ela através do cordão umbilical, ele vai também ter excesso de aumento de glicose, a hiperglicemia. Então, assim, é uma coisa bem complicada. O que é modulação hormonal? Então, modulação hormonal. Modulação hormonal é um termo que o próprio CFM não aceita. Não existe especialização em modulação hormonal, não existe faculdade de modulação hormonal, tá? É muito discutido isso. Modulação hormonal, os colegas que fazem os cursos usam para colocação de implantes hormonais, tá? Modulação hormonal, terapia de implante hormonal, mas isso é um termo extremamente batido pelo CFM, extremamente polêmico, tá? Porque o CFM não aceita o termo modulação hormonal e nem o médico que faz a modulação hormonal. É o que a gente estava conversando dos implantes hormonais. Uhum. Doutor, infelizmente nós estamos chegando no final. O senhor gostaria de deixar um recado, alguma mensagem para quem está em casa? Se quiser olhar para aquela câmera ali. Tá bom. É pena, né? O papo é bom, o papo tá gostoso né? demais, né? A gente nem vê o tempo passar, a verdade é essa. A gente fica tão à vontade aqui que a gente não vê o tempo passando. Que bom. Gente, é o seguinte. Quando me chamaram para vir fazer o podcast, vocês me mandaram uma listinha de perguntas. E teve uma pergunta lá que me deixou assim, muito... Eu tava... até falei assim, eu não vou falar, eu vou falar. Mas eu preciso falar. Eu preciso falar sim. Perguntou para mim qual era o recado que eu deixaria para quem estava no início da carreira médica. Os meus amigos médicos que estão entrando na carreira médica agora, eu tenho uma acadêmica em casa, que é minha esposa, que é uma enfermeira, pós-graduada em medicina de família. E não é porque é minha esposa não, mas é uma mulher extremamente qualificada e que está no meio acadêmico novamente. E a gente vê muitos acadêmicos, não só do meio dela, mas na internet. Eu achei isso o dia que eu vi na internet. Eu falei assim, meu Deus do céu, ele não sabe onde ele está entrando. Quanto que você acha que você vai ganhar quando você formar? Aí os meus assim, 50, 60, 70 mil, pelo amor. Não, amigo. Você vai ser médico, né? Ministro da STF, não. Exatamente. Digamos, a palavra que eu quero deixar para esses meninos, para esses acadêmicos, é que vocês façam sim a medicina, mas façam a medicina com amor. Façam com amor. Vocês vão tratar de pessoas que atrás delas tem pai, tem mãe, tem filhos, tem marido, tem mulher. E a pessoa que trabalha, não só na área médica, mas em qualquer outra área, visando lucro, ela não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa feliz. Se vocês perguntarem para mim a definição de sucesso. A definição de sucesso, ao meu ver, é quando você faz uma coisa que te dá prazer e você tem a recompensa dessa coisa que te dá prazer. A medicina é uma coisa que me dá prazer em fazer, tá? A medicina foi uma coisa que eu sempre quis fazer, igual a gente começou no início da nossa conversa, desde criança. Mas eu nunca pensei em fazer medicina e ser milionário.
Ah, eu vou fazer medicina porque eu vou ganhar rios de dinheiro. Não. Né? Foi pra ser milionário, não advogava tigrinho. Exato. Exato. Jogar futebol. Sabe? Eu ia jogar futebol. Você tem jogadores de futebol que são milionários. Você tem outras áreas que são milionários. Existem médicos milionários. Mas existem cabeças e cabeças. Então o recado que eu deixo é que vocês pensem que vocês vão tratar de vidas. E a vida de uma pessoa é uma coisa muito importante. Muito importante. Porque a vida é uma coisa muito solúvel. Ao mesmo tempo que você está com ela na mão, ela dissolve e você a perde. Então você que vai ser médico precisa ter a consciência de que a medicina vai te dar dinheiro? Vai. A medicina vai te dar dinheiro. Mas se você amar o que você faz. Porque a partir do momento que você não faz o que você ama, você vai ser uma pessoa infeliz, ou com dinheiro, ou sem dinheiro. Sim. Isso em todas as áreas, né? Qualquer área. Qualquer área. Nas respostas lá, eu vi que você postou que preza muito a família. Nossa, tem eu sou apaixonado com minha família. 2 filhos maravilhosos. E eu não posso nem começar a falar, não, que eu choro. Porque eu sou um manteigal. Sabe? Eu sou apaixonado com a minha família. É o que eu quis minha vida inteira. Sim. E é tudo com amor. Demais da conta. Né? Sabe? Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho 2 filhos extremamente inteligentes, saudáveis, sabe? Levados como tem que ser. É saúde. Sabe? Então, assim, a minha família, você tá doido. Minha família é meu porto seguro. Resumindo, o sucesso é o amor. Exato. Fazer com amor. Exato, é fazer com amor. Nada que você faça sem amor não progride, não prospera. Né? Nada. Você tem que ter alegria no que você faz, você tem que ter paixão, você tem que ter amor. Aí você vai ser uma pessoa feliz pro resto da vida. Com dinheiro ou sem dinheiro. Com certeza. Ou gordo ou magro, né? Ou gordo ou magro. Ou gordo ou magro. Independente. Se você Seja é feliz, feliz. gordo, seja feliz. Se você é feliz, magro, seja feliz. Se não é, me procure que eu te ajudo. Doutor, muito obrigado. nada, gente. Foi um bate-papo assim, incrível, né? Eu que agradeço. A gente aprendeu pra caramba hoje. E pra você que tá nos assistindo também, nosso muito obrigado. Tá? Se você tem dúvidas, críticas, sugestões, deixa aí nos comentários. Tá? Vou fazer de novo o mesmo aviso que eu dei no começo para você não perder os nossos episódios. Se inscreve no nosso canal, ativa o seu sininho. Novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas. E eu vou te falar a verdade, se você não ativou o sininho e não se inscreveu, meu amigo, Tá perdendo. a tua sorte você tá do outro lado aí da câmera, senão a gente vai... E eu preciso deixar aqui, eu prometi que eu ia falar. Um abração para minhas 2 secretárias. Fabiana, Qual o nome delas? Né? Pra Fabi, tá? E pra Adri. São 2 pessoas, assim, excelentes. 2 mulheres que tocam a clínica que eu trabalho, tá? E que nos ajudam muito. Então, ó, pra vocês. Um beijo, meninas. Beijo. Lembrando que o Felipe também falou, né? Tratar sempre com respeito Exato. as pessoas que estão no atendimento, Isso. né? Porque lidam com vidas. Lidam com vidas você também. mesmo falou, Tá? né, Indiretamente, mas lidam com vidas. Dar Estão lá, valor, né? Às pessoas. É isso Sim. aí. Gente, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Drogaria Santa Maria, nossa patrocinadora desde o início. 5 lojas em Alfenas. A loja ao lado do Fórum 24 horas. A loja do Pinheirinho tem toda a parte de papelaria, presentes pro final de ano aí. Manipulação com muitos kits de produtos maravilhosos para vocês também. E em todas as nossas lojas vocês encontram os produtos da Metalab. Metalab já mandar um desse pro nosso convidado. Sim. Por favor. Uma A melatonina. minha esposa vai te com agradecer Lucas. muito. Minha esposa vai te agradecer muito, Metalab. Pode Vamos deixar que enviar já Metalab vamos enviar. Ricardinho e uma melatonina pro Lucas. E as nossas pastilhas. Gente, eu sou suspeita pra falar, eu adoro essas pastilhas. Tem diversos sabores pra quem tem problemas na garganta, quem fala bastante, ajuda a voltar a voz. Eu Mudança gosto de bastante. tempo, né, Cris? Que agora começa, chove, esquenta, Nossa vira senhora, aquela... depois que começou a chover em Alfenas, não parou mais. Aí já gostosa a pronto. pastilha, pastilha Já é boa começou a congestionar tudo, o nariz entupir, a garganta ficar... Sim. Ela é muito boa, Ó, gente. também agradecer o pessoal da padaria Padaria do do Forneria do Turco. Ó, Turco. nosso muito obrigado. A gente deixou um pouquinho pro convidado, né, Cris? Como sempre, como gente. sempre. Eu e o Lucas, a gente vai ter que passar É. num curso de etiqueta pra ser um pouco mais educado nesse sentido. Mas é porque o produto é muito bom, gente. A gente não consegue. Gente, na hora que a gente resistir. abriu isso daqui, Mentira. quentinho, Ai. saindo fumar. Ai, é Gente, muito sente bom. o cheirinho. Só o cheirinho, é muito Não bom. tem como, não tem como. Vai a ser gente- tira aí que eu vou comendo. O Lucas hoje tá com os hormônios todos desregulados. Véspera de feriado. É, mas assim... Sexta-feira, frio. bem.
Ó, que delícia. Mas ele diz que já vai passar na Personalize, porque ele já vai encomendar o presente de Natal. Sim. Né? Inclusive, a caneca é sua, doutora. Ah, A muito Personalize obrigado. manda para todos os nossos convidados. A canetinha Muito também obrigado. é sua. Personalize, nosso muito obrigado. Fica em frente ao Bradesco aqui em Alfenas. Então, se você quer já fazer sua encomenda de Natal, gente, dá uma passadinha lá. Lucas Nossa. já encomendou a sua? Tem Claro. muita coisa e tem presentinho baratinho, até mais caro, né, Sim. Cris? Tem almofadas, gente, lindas. Eu tô aceitando presente de Natal, viu, meninos? Claro, eu já Gente. fiquei no chão, não mamo, né, bicho? Ah, pode deixar, Lucas. A gente, A gente vai já tá providenciar. organizando, tá? A gente tá Eu organizando sei. Eu vou presentes. deixar você bem organizadinho pra 2025, Vamos tá? ver. Pode deixar que Tá seu bom. presentinho você vai amar. Ai, lá, velho. A Mauri Contabilidades, gente, se você está querendo abrir um negócio, procurem o pessoal da Mauri Contabilidades, que eles vão te ajudar a ver a melhor localização, questão de imposto, tributação, entrada de nota fiscal. Tudo. Eles Registro de resolvem marca, tudo. Porque às tudo, vezes você tudo, tenta tudo. fazer do seu jeito e depois o prejuízo é muito maior. Aí Então você já vai se investe na arrepender. empresa para te ajudar a fazer tudo da forma correta. Aí não diga que nós não avisamos. Procure o Amauri Contabilidade, Exatamente. gente. Sim. Novos episódios todas as quartas às 19 horas. Já segue a gente em todas as nossas redes sociais, @podformapodcast. E até a próxima. Até a Beijos. próxima. Tchau, tchau.